Está no ar o programa Carranca, às quartas-feiras, com João Carlos Carranca. E agora chegou a hora do livro. Polémica à parte, trago aqui o primeiro livro que li depois do 25 de abril de 1974, Portugal e o Futuro, do general António de Spínola. Este livro foi publicado em fevereiro de 74 e nele António Spínola advogava que a guerra colonial não teria nunca um fim militar. A sua resolução teria que ser política. De imediato, a 14 de março de 74, os velhos generais do regime, com exceção dos generais António Spínola e Francisco da Costa Gomes, organizaram uma cerimónia de apoio ao regime e na continuação da guerra chamada Ultramarina, naquilo que ficou conhecido como o apoio da Brigada do Reumático. Os faltosos, como era evidente, foram demitidos dos seus quadros e o que bem mostrava a fragilidade que o regime apresentava. De facto, Portugal e o Futuro abalou toda a estrutura em que se alicerçava o regime, bem como foi um marco de edição do próprio livro, já que a sua primeira edição vendeu 50 mil exemplares e ao todo foram vendidos 250 mil livros. Assim sendo, não sendo uma obra literária, ficou na história pela importância política que teve, pelo interesse público despertado e pelo número de exemplares vendidos. O livro, dizem-me, foi lido de uma só assentada previamente à sua publicação por Marcelo Caetano, o presidente do Conselho de então. Spínola, por artes e ofícios, torna-se carismático na Guiné-Bissau. Os seus subalternos olham com um misto de admiração e receio. A guerra corre sem fim à vista. Todos se vão culpando dos fracassos que a situação político-militar estava a cair. Com Spínola na Guiné, parecia haver uma contestação universitária constante em que o próprio comandante estava presente. Tenta, não através da parte militar, mas sim através do apoio social, através de um apoio de um projeto político de conquista das populações. Ele, nos diversos discursos, nunca pediu aos seus militares que ganhassem a guerra. Apenas pedia para não a perderem. Com o presidente do Senegal, Léopold Senghor, encontra um aliado e com ele faz um acordo, digamos assim, para discutir o seu futuro. O regime de Lisboa proíbe a sua ação e manda-o regressar à Europa e põe fim ao diálogo com o presidente do Senegal. O general hesita em pôr no papel as suas ideias, mas um ano depois o capitão miliciano José Blanco, jurista e atualmente administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, é, em finais de 1972, o novo chefe do gabinete do general Spínola, que recebe uma resma de folhas datilografadas das mãos do então governador e comandante-chefe, com a indicação solene a dizer: leia isto e ajeite a forma. E ele cumpriu as ordens. Li tudo. No dia seguinte, o general perguntou-me o que tinha achado e eu respondi-lhe: isto é uma bomba. Ele riu-se vaidosamente. O chefe de gabinete recebe ainda outra missão. Encontre um título. E entreguei a Spínola uma lista com 12 sugestões. Coloquei em último lugar a que eu mais gostava. E foi essa que o general escolheu. Estava encontrado o título de Portugal e o Futuro. Em 1973, recusa ser novamente reconduzido para a Guiné. Recusa, ao mesmo tempo, outros cargos que o regime lhe oferece, até que aceita um cargo criado na altura por sugestão do general Costa Gomes,
vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Em janeiro de 1974, toma posse e informa Marcelo da intenção de escrever e publicar o seu livro. O medo de impedir a sua publicação, pelas reações que adviriam, é autorizado. Porém, tudo estava preparado para ser editado em França, caso o presidente do Conselho proibisse a sua publicação em Portugal. E assim Spínola avança para um caminho sem recuo, aberto o compromisso com a ruptura que viria a abraçar, afirmando em Portugal e o Futuro que restava apenas uma via para a solução do conflito, e essa é eminentemente política. A vitória exclusivamente militar é inviável. E no mês de abril, na Primavera da Liberdade, o programa Carranca continua. Nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão, corremos com sorrisos nos lábios, de encontro ao mundo em contramão. Crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós. E tu que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez num breve instante ao olhares-me consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Às vezes, nada nos pode causar medo, tudo corre de feição. Revezes, também constam no enredo, pois não há bela sem senão. Mais tarde, valorizamos a inocência e o que dela resta em nós. Mais tarde, temos plena consciência de que o final é sempre a sós. E tu que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez, nalgum instante ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Talvez, de vez em quando ao olhares-me,
consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.